Petro defende, ao lado de Lula, legalizar a cocaína na América Latina. Meu irmão, o Petro é o da Colômbia, certo? Isso. O cara da Colômbia defendendo a confirmação do narco-estado, praticamente, porque não é possível que eles tenham... Eu fico imaginando o que passa na cabeça do Petro para ele defender isso. Talvez ele saiba que muito do dinheiro que roda nos países da América Latina vem do tráfico de drogas. Então, na cabeça maluca desses retardados, se você simplesmente legalizar a droga, você sai daquela queimação de ser um narco-estado e eles vão continuar ganhando dinheiro produzindo cocaína. Que absurdo, cara. Que absurdo. O que na prática não funcionaria, né? O que na prática não funcionaria. Porque você continuaria com a peste de um narco-estado, todos os prestígios de ser um narco-estado, isso continuaria, seria mantido. As pessoas no seu país estariam mais viciadas, mais incapazes, o que faz muito sentido para eles até, porque esses populistas de esquerda aqui na América Latina, eles têm um modus operandi onde eles precisam das pessoas em desgraça, em miséria, para que eles possam oferecer migalhas, e com isso ganhem prestígio, como se fossem grandes estadistas, como se estivesse fazendo bem para a população. Então é compreensível ele falar isso porque ele precisa disso, mas é muito claro para todo mundo que esse discurso só nos atrapalha e beneficia os narco-estados, os narcotraficantes. Então, solta o próximo, vamos ver a fala dele. Legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Não, peraí. Amanhã. Ele, na manchete, fala que ele defendeu a legalização da cocaína na América Latina, mas não, ele defendeu no mundo, né? É porque ele vai precisar de pessoas para exportar. Mas é no mundo, detalhe, vai lá, solta aí. Se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Esse é um tema de discussão. A América Latina também deveria discutir sem temor, sem constrangimento, sem vergonha de discutir, porque é como se nós fôssemos criminosos e estamos agachando a cabeça por uma política feita em Nova York, uma política fracassada. Qual é a demonstração do fracasso? Os gringos agora estão usando o fentanil e morrem aos milhares, e quando era cocaína morriam muito menos, e quando era maconha menos ainda. A América Latina está perdida. A América Latina está perdida, governada por esses caras. Então, por exemplo, hoje a gente estava até conversando mais cedo, a gente teve o FUT do MBL Goiás, quem quiser entrar, manda uma mensagem no chat aí que a gente coloca na comunidade WhatsApp do MBL Goiás, e a gente faz um futebol todo sábado pela manhã. E nesse futebol, acabou o futebol, a gente estava conversando e tinha um pessoal do Pará que veio, eles estavam contando que lá na cidade deles, algumas tribos indígenas recebem dinheiro dos garimpeiros ilegais para como se eles estivessem arrendando a terra deles, já que eles não podem explorar economicamente as terras deles. Eles meio que arrendam essas terras para alguns garimpeiros ilegais. Então, já que o contexto da defesa dele é de mitigar a destruição da Amazônia, porque, de acordo com ele, o tráfico de drogas está destruindo a Amazônia, o que a gente vai fazer? A gente vai combater o tráfico de drogas para impedir que eles destruam a Amazônia? Ou a gente vai simplesmente legalizar? Tendo esse mesmo ponto de vista, a gente faria o quê? A gente liberaria o garimpo em todos os cantos da Amazônia também. Que, por um lado, não é má ideia, não quero dizer de liberar o garimpo em todos os cantos da floresta amazônica, mas se a gente tivesse exploração daquele território da Amazônia de forma responsável, assim como o agro brasileiro é responsável, o agro que mais preserva no mundo, se a gente tivesse, por exemplo, atividade de mineração na Amazônia, mas colocando como pré-requisito, por exemplo, o reflorestamento de outras áreas, você pode colocar até maior. Você utilizou X de território aqui para fazer o seu garimpo, a sua mineração, e aí você simplesmente vai lá e tem que repor, tem que reflorestar uma quantidade 2 vezes maior, por exemplo. Um território 2 vezes maior, né, por exemplo. Seria muito bom, inclusive. Fazendo tudo com responsabilidade, com os devidos estudos de impacto ambiental. Mas quando eu digo estudo de impacto ambiental, é verdadeiramente um estudo de impacto ambiental. Não uma forma de você chantagear o produtor, impedir a produção de acordo com o interesse de algumas pessoas, como acontece aqui no Brasil, né? Então, o que a gente faz? A gente combate o crime organizado? Ou a gente simplesmente legaliza a cocaína? A solução é muito clara, não tem para onde a gente fugir. O combate ao crime organizado é algo fundamental. Primeiro, pela questão da soberania, né? Porque quando a gente para pensar, a soberania é a capacidade, como é que a gente pode definir? Eu vi até uma definição interessante do livro amarelo, mas a gente pode colocar como a capacidade de você exercer poder de forma unitária, de forma indivisível naquele território. Então, se a gente não tem soberania sobre o nosso território, de forma que organizações criminosas destruam as nossas florestas para fazer droga, para fazer e para transportar droga, que soberania é essa? Se a gente for entender também sobre a questão de manifestar o poder de forma unitária, indivisível, que soberania é essa em que
Roraima não está ligado ao sistema de transmissão de rede elétrica do Brasil e depende da transmissão de rede elétrica da Venezuela, por exemplo. Então, a Venezuela poderia simplesmente falar, agora Roraima não tem mais energia, pessoas morreriam por causa disso, a produção seria perdida, alimentos perecíveis perderiam mais rápido e tudo mais. Que soberania é essa que a gente está sujeito a um outro país dessa forma? Que soberania é essa que uma pessoa do Acre não consegue ter uma estrada para se conectar com esse outro país que, se fosse soberano, deveria ter essa capacidade unitária, indivisível de exercer poder, e, obviamente, por fatores geográficos, isso fica limitado no contexto brasileiro. Não tem soberania. Soberania é essa que o crime organizado domina territórios urbanos, né? Um grande percentual de grandes cidades no Brasil é dominado pelo crime organizado. Cidades inteiras, lá no Ceará, salvo engano, a gente teve esse exemplo, o Renato até foi lá mostrar como era o caso, cidades inteiras onde as pessoas fugiram de lá porque o crime organizado falou para sair, ou falou que não podia morar lá mais, todo mundo teve que sair. E quem não esteve sujeito a isso saiu porque a insegurança estava muito grande, a troca de tiros e tudo mais. Sabe? Então, que soberania é essa, certo? Essa galera da esquerda agora está entrando em falar em soberania, mas, mais uma vez, eles só querem ficar com esse discurso farsesco, como eles são muito bons em fazer, e é farsesco em todos os cantos. É farsesco na parte do assistencialismo, que já está provado por A mais B que eles precisam de pessoas na pobreza para que eles possam oferecer benefícios, né, assistência. Inclusive, no Brasil tem uma questão muito interessante. Você contribui a vida inteira para a Previdência, por exemplo, e quando você se aposenta, você não entende aquilo como um direito seu. Você fala que você vai no banco sacar o seu benefício que o governo te deu. É uma visão muito distorcida e que caminha ao lado desse proselitismo da miséria, a gente poderia chamar assim. Né? Solta a próxima. Tem outra fala dele para a gente reagir? Tem outra fala dele de fevereiro. De fevereiro. El negocio se podría desmantelar fácilmente si legalizan la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos. La plata se usaría para que los niños, como es hoy, no se pongan a tomar vinos, alcohol o fumar. Más o menos, en Colombia más o menos hemos tenido éxito en eso. Ahora los vapeadores, que son peores que el cigarrillo, están retomando la iniciativa. Son legales. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Então, o argumento dele de uma droga ser produzida na América Latina é a motivação para ela ser proibida no mundo inteiro. Então, por exemplo, o tabaco. Tabaco, pela lógica dele, seria proibido no mundo inteiro, porque é uma planta originária da América Latina, muita coisa vem daqui. Os charutos cubanos são muito famosos, né? Os charutos da Nicarágua. Então, o seu argumento desse é isso, o tabaco também seria proibido no mundo inteiro. Não seria como, por exemplo, uma droga com uma alta aderência na Europa, no mundo desenvolvido inteiro, né, como todo, e até aqui no mundo subdesenvolvido tem uma grande aderência. Mas, de acordo com o argumento dele, o tabaco seria ilegal no mundo inteiro. Então, a maconha veio de onde? Veio da África? Não sei, eu acredito que seja. Mas então a maconha é proibida porque veio da África. Por esse motivo também, o LSD poderia ser legalizado no mundo inteiro, com uma droga sintética, acho que de origem europeia. Então, o LSD seria liberado no mundo inteiro, talvez? Não faz sentido nenhum, né? E é interessante perceber que esse vagabundo, ele segue uma linha, e não foi que ele falou isso de susto, uma maluquice dele, um devaneio, ele falou isso naquele evento. Ele já vem há muito tempo falando disso. Muito tempo falando disso. Então, é temerário a forma como as coisas vêm acontecendo aqui na América Latina. Ainda mais se a gente for analisar o contexto em que o Uribe, que seria o concorrente do Petro, foi assassinado por um militante de esquerda. Existe um método muito claro aí, eu acho que isso tem que balizar as nossas ações, de que esses caras ficam defendendo todo esse tipo de maluquice, eles defendem a manutenção das pessoas na miséria, de forma muito velada, mas mantém, porque é o modus operandi deles, eles precisam disso. O Haskell comentou, não é na América do Sul que temos um país com a folha de coca liberada? Eu acho que a folha da coca é liberada ou na Colômbia ou no Peru, algo assim, é como as pessoas mascarem a folha da coca, né? E eu não sei se tem alguma semelhança no efeito com o uso da própria cocaína, algo nesse sentido, mas eu já ouvi esse papo mesmo que em alguns países, principalmente países de altitude, dizem que ajudaria a lidar com a altitude, não sei como, mas eu vi alguma reportagem nesse sentido. Mas, onde eu estava mesmo? Tá. Então, o modus operandi desses caras, existe que pessoas mantêm a miséria, o modus operandi desses caras fica vendendo desse tipo de maluquice, como drogas, até as próprias bets, eles atuam sempre muito junto.
as alianças deles com o crime organizado, que eles dependem muito disso, e as pessoas ficam perdidas. Primeiro, porque é uma máquina de geração de incapazes, por muitas vezes. E eu não falo incapazes por demérito dessas pessoas que estão na base, mas sim para constatar o erro das elites políticas, né, que mantém essas pessoas na miséria, porque isso é mais fácil deles agregarem votos e tudo mais. Então, é um contexto muito claro. Eles ficam defendendo esse tipo de maluquice, talvez para ter o que falar, ou para defender um plano dos seus amigos do narco-estado. Então, solta aí, vamos continuar o react. Porque sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Y eso no se hace en Colombia, pero allá está, sin mayores políticas en contra. Porque entonces usan el fentanilo para tirarse a México. Y el fentanilo apareció siendo una droga de farmacia de las multinacionales norteamericanas que le empezaron a entregar ya para hacer negocio, y los señores que consumían eso se volvieron adictos, porque es adictísimo y mata. Entonces ahora la culpa es de los mexicanos, sí, cómo no, la culpa es del negocio dentro de ellos. Tá, aí um outro argumento que ele utilizou também, que antes do fentanil a cocaína matava menos, e antes da cocaína a maconha matava menos, e que o álcool, por exemplo, mataria mais do que a cocaína. Porque isso não é verdade. Eu acho que é muito mais fácil as pessoas aprenderem a lidar com o vício do álcool, não que eu esteja fazendo apologia, mas é muito mais fácil a pessoa aprender a lidar com o vício do álcool do que com o vício da cocaína, por exemplo. Proporcionalmente, é muito mais comum você ver alguém ter a vida destruída pela cocaína do que pelo álcool. Embora o álcool ganhe na escala, né? Muitas pessoas consomem álcool, logo muito mais pessoas vão ser viciadas em álcool, logo muito mais famílias vão ser destruídas pelo álcool. O que não vale para cocaína, porque menos gente usa cocaína, mas proporcionalmente é até mais comum você ouvir casos de pessoas que foram destruídas pelo uso das drogas. A cocaína, aí depois o cara passa pro crack. Então, não é como se, combateram o uso de cocaína nos Estados Unidos e por isso surgiu o fentanil. Surgiu o fentanil porque pessoas que promovem coisas pouco virtuosas promoveram uma nova saída para aquele monte de pessoa viciada. Ou para novas pessoas que queriam se viciar ou que estavam propensas a se viciar. Essa é a grande constatação. E aí tem uma outra questão também sobre a carência de líderes que nós temos no Brasil, pelo visto, isso se espalha ao redor da América Latina, de que, você é um líder, você pode ter a mazela que for, você jamais, mesmo que você seja um líder político, muita gente, pessoalmente, leva em conta aquilo que você fala. Então você jamais pode vir a público amenizar os danos do álcool, ou da cocaína, ou da maconha, ou do fentanil. Essas coisas pouco virtuosas não podem ser, em hipótese alguma, incentivadas. Elas têm que ser combatidas. Dou um exemplo meu. Eu sou tabagista. Quando eu estiver no governo, eu vou incentivar o uso de tabaco. Eu vou afrouxar as leis da utilização de tabaco. Óbvio que não. A gente precisa de um controle rígido, da proibição de propagandas. Para que as pessoas que estejam naquela situação, beleza, você tá isso, mas que a gente não promova a propagação desse vício. Inclusive, até do ponto de vista fiscal, é uma das funções do governo, né, definir o que deve ser incentivado e o que deve ser desincentivado. Então, por exemplo, um produto que deve ser incentivado. A cesta básica, tudo que está na cesta básica de alimentos e tudo mais, tem que ser incentivado. Então, você vai reduzir imposto para que as pessoas tenham mais acesso. Agora, o que tem que ser desincentivado? Inclusive, entre as coisas legalizadas. Álcool, cigarro. Então, você vai subir a tributação nisso. Você vai pesar a mão nisso para criar uma barreira de entrada para que menos pessoas consumam. Isso é perfeitamente compreensível. Isso vale do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista de discurso. Que líder é esse que vai ficar incentivando coisa pouco virtuosa? Coisa, na verdade, viciosa, né? Literalmente. E o discurso de um líder político vale muito. Muita gente vai considerar o que é aceitável ou não com base nisso.